chegamos a mais um episódio do Bênçãos para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Você que já nos acompanha ou você que está chegando pela primeira vez, saiba que hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que é a conexão entre espiritualidade e saúde. Para falar desse tema, nós trouxemos aqui dois convidados especiais que fazem parte do Silvestre, né, que faz parte da Rede Saúde Adventista no Brasil e conta com 3 unidades no Rio de Janeiro, que é o Hospital Adventista Silvestre, o Hospital Adventista de Itaboraí e um núcleo de saúde em Botafogo. E eu quero começar apresentando os meus convidados. Ao meu lado aqui está a doutora Mariana. Se apresente, por favor, doutora, para quem está nos assistindo. Olá, que bom estar aqui com vocês hoje. Como você disse, meu nome é Mariana, eu sou médica de família e faço um ambulatório de dor crônica do Núcleo Adventista em Botafogo. Então, trabalho com pessoas que têm dores há bastante tempo. Seja bem-vinda. E temos aqui também o pastor Vladimir. Se apresente, pastor, fale um pouquinho do seu trabalho ali no Silvestre. Olá, é um prazer estar aqui com vocês e poder participar desse programa tão importante. Eu, como ela disse, meu nome é Vladimir, eu sou formado em teologia, sou pastor e na atualidade estou capelão, né? E tenho também uma especialização em psicologia positiva, o que tem ajudado bastante também em nosso trabalho na atualidade. E olha, eu acho que muitos que estão nos assistindo não conhecem essa palavra capelão. Alguns sim, mas outros não. Pastor, o que é capelania? Então, Ayane, é muito interessante. A palavra capelania, ela surge lá na antiguidade, perto do ano 326 depois de Cristo, um soldado chamado Martinho, da cidade de Tours, tá, na região da França, da atual França. Ele era um rapaz que havia aceitado Jesus, se tornado cristão no ambiente greco-romano, e ele desejava muito participar da cavalaria juntamente com seu pai. E ele, a partir dos 10 anos de idade, ele começou a acompanhar, mas só foi aceito como um cavaleiro, um soldado romano, aos 18. E ali, em determinado momento, numa das campanhas, os soldados na época usavam uma capa, e ele viu um mendigo caído no chão, e ele pegou a capa e partiu em dois, tá, em 2 partes. Uma parte ficou com ele, naturalmente, e a segunda ele cobriu o mendigo, ele ajudou. E aquilo foi muito impactante na vida dele, que posteriormente ele deixa de ser soldado e se torna um indivíduo que passa a cuidar das pessoas. E daí que veio a palavra capelão, da capa do Martinho de Tours. Séculos depois, quando já Martinho de Tours se tornou São Martinho de Tours, no ambiente católico romano, a capelania ela ressurge na França. E agora já tem uma pequena imagem do Martinho de Tours, que é levada para o fronte, ou em meio aos soldados, onde tem uma tenda, que é a capa, ou capela, daí capelão. E é isso que atualmente eu faço, eu exerço lá no Hospital Adventista Silvestre, na cidade do Rio de Janeiro. Muito interessante, passou essa história. Acho que agora a gente já está, né? Já deu pontapé no nosso assunto aqui, já contextualizou sobre essa função. E o que a gente vai falar hoje tem muito a ver com essa questão da função que o senhor exerce lá hoje. E eu quero começar perguntando para vocês sobre o que é espiritualidade. Eu acho que a gente precisa entender isso para desenrolar o assunto aqui. O que é espiritualidade? E quais seriam, né, quais seriam as diferenças e semelhanças entre espiritualidade e religião? Ayane, eu estudei bastante isso na minha dissertação de mestrado e quando a gente vai ler os artigos científicos, porque hoje em dia essa é uma questão que é bastante estudada, né? A gente se refere à espiritualidade quando a gente está falando da conexão de uma pessoa com algo que vai além dela, que vai para o transcendente, com aquilo que transcende a matéria, que transcende a pessoa, quando ela busca ligação com algo para além. É assim que a gente fala de espiritualidade. Diferente, às vezes, de uma religião, quando a gente fala mais de uma questão estruturada, com rituais definidos, que às vezes envolvem dogmas, questões assim mais institucionais. Entendi. Grosso modo, acho que é isso, né, pastor? Sim, doutora Mariana, eu completaria dizendo que a espiritualidade muitas vezes é algo que acontece na espontaneidade do ser humano. O ser humano tem necessidades espirituais e ele passa a buscar. Então, ou ele define para si mesmo um tipo de religiosidade, tá? E aí
aparece a religião, né? E é importante a gente fazer uma comparação entre essas duas palavras, espiritualidade e religiosidade. Aí a pessoa espontaneamente vai buscar satisfazer essas necessidades espirituais que ela tem. E muitas vezes ela é bem eclética, ela começa a buscar de várias fontes para completar essa experiência espiritual. Já a religiosidade é a forma organizada da espiritualidade, tá? Então, a pessoa busca, quando ela encontra, ela vai formalizar, ela vai sistematizar. Aí entra o papel da religião, que ela coloca em ordem, em conceitos, em dogmas ou doutrinas, em práticas, em rituais, de forma mais organizada. O ideal é que uma pessoa bem espiritualizada seja também uma pessoa bem religiosa, porque às vezes nós podemos ter pessoas religiosas que não são tão espirituais, infelizmente. Entendi. Então, acho que é a questão da profundidade, né? Exatamente, a experiência, porque às vezes apenas você crer num credo, né, numa série de doutrinas, não faz de você uma pessoa espiritual. Sim. Faz de você uma pessoa crente, no mínimo, né? No entanto, é importante que essa crença parta de uma experiência, de um encontro com o divino, com aquele que transcende, com os seus valores espirituais. Por outro lado, se a pessoa que se diz espiritual, ela fica somente no nível de uma espiritualidade um pouco mais rasa, sem um conhecimento ou muito misturada com vários conceitos que não conversam entre si, essa espiritualidade acaba também, em certo ponto, frustrando a pessoa. Então, a espiritualidade junto com a religiosidade se completam. Entendi. Elas podem andar juntas ou não necessariamente, né? Resumindo o que o senhor disse, a espiritualidade e a religião podem estar juntas ou não. O que a gente vê muito no mundo atual, eu pelo menos tenho essa percepção, é que as pessoas têm construído quase que uma religião própria. Elas vão pegando um pedacinho de cada coisa e quase como se elas construíssem algo individualizado, que tem suas características, às vezes, um pouco problemáticas, mas é uma tendência que a gente tem visto no mundo contemporâneo. Eu pego aquilo que me serve e aquilo que não me serve, eu finjo que não existe. E por vezes também as pessoas confundem fé com sentimento religioso. A fé, o sentimento religioso, primeiro, é uma ideia, é uma afirmação, é um conceito eu estou sentindo, você crê em Deus? Creio. Hoje eu estou crendo. Amanhã, não. É o sentimento, é volúvel, tá? É meio que passageiro, meio instável. Já a fé, ela tem um conteúdo de compromisso, né? Ela tem um pouco mais de base, um pouco mais sólida. Então, é importante que a pessoa saia do sentimento religioso ou sentimento espiritual para uma fé robusta, forte, com conhecimento, para que ela possa exercer a sua espiritualidade a pleno vapor. E a relação entre espiritualidade e saúde? O que vocês podem me dizer sobre isso? E aí, doutora? Nós, seres humanos, a gente diz que somos biopsicoespirituais. Então, a gente tem todas essas faces. Temos a parte mais biológica, mais física, do corpo material. Temos a parte emocional. Temos a parte social, que o pastor gosta muito de falar de relacional, que sou eu com a minha comunidade, com a minha família. E temos a parte espiritual, que existe em todo ser humano. Eu brinco, a gente pode fingir que ela não existe, mas ela existe. Isso é uma experiência inerente do ser humano. Alguns biólogos evolucionistas dizem, inclusive, que isso é uma questão adaptativa que foi muito importante para que a humanidade sobrevivesse e permanecesse até hoje. Muitos dizem que esses aspectos culturais, né, que a gente pode considerar isso um aspecto mais da cultura, né? Um aspecto cultural, quando dura séculos e séculos e séculos, você tem que considerá-lo de uma forma importante como adaptativa para que aquela espécie continue, né? Para que o ser humano continue. É verdade, olha, e é tão importante essa questão da relação entre espiritualidade e saúde, porque dependendo da definição que você tenha de saúde, vai ter a definição que você irá elaborar para tratar da enfermidade. Sim. Dependendo do que é saúde, você vai tratar a enfermidade. A Organização Mundial da Saúde, ela define saúde como bem-estar físico, social e emocional, tá? Para por aí. Nós, como cristãos, e especialmente cristãos adventistas, né?
nós temos uma visão um pouquinho mais ampla, que seria o bem-estar físico, emocional, relacional e espiritual. Por que eu particularmente separo o relacional do emocional? Porque eu vejo que o emocional muitas vezes está mais atrelado de mim para mim mesmo, tá? Eu com meus conflitos, tá? O relacional é da minha pessoa para com o meu próximo, com a minha esposa, meus filhos, a comunidade, as pessoas que estão ao meu redor. Então eu preciso de bem-estar físico, cuidando e me prevenindo através de um estilo de vida preventivo, né? Através dos 8 remédios que cuidam de água, luz solar, etc. Tá? Eu preciso estar bem com as minhas emoções, lidando com os meos conflitos, buscando apoio até dos psicólogos, ou talvez até psiquiatras, quando necessário, para cuidar das minhas emoções. Preciso cuidar também dos meus relacionamentos, porque eu posso estar bem fisicamente, posso estar trabalhando minhas emoções, mas as minhas relações, as amizades, eu estou isolado, eu não estou bem no casamento, eu não estou bem, enfim, com os outros, eu preciso ter saúde, eu preciso ter um tratamento, um cuidado. E se eu quiser ser bem completo na minha saúde, eu preciso ter realmente atendido as necessidades espirituais que estão presentes em todos os seres humanos. Onde o ser humano pôs o pé, ele buscou alguma coisa espiritual, tá? Ele buscou a Deus, tá? Ele sente necessidade de Deus. O Homo sapiens, né? Ele é o Homo litúrgicus, isto é o homem que adora. Nós precisamos adorar, buscar. Daí que esse fator acaba influenciando a nossa saúde e o nosso bem-estar também. Eu ia pedir um exemplo prático para vocês, às vezes quem está nos assistindo, né? O que é um exemplo prático do dia a dia onde a religiosidade é aliada à saúde? Por exemplo, só me dá um exemplo, ilustra para mim. Muito bem, estou capelão, né, no momento, e sou capelão hospitalar. Então, o que um capelão hospitalar faz? É muito comum, algumas pessoas às vezes até se assustam, né? Quando eu chego, eu me identifico, né, como capelão, a pessoa olha para mim e fala, nossa, mas eu tô tão mal assim, o capelão veio me visitar. Tá? Aí eu falo, calma, eu visito todo mundo, chegou a sua vez, e eu vim aqui saber como você está passando, tá? Então, um exemplo prático é quando a pessoa está sem esperança, ela está sem perspectiva, ela está sem... ela fala, puxa vida, eu estou doente, por que eu estou sofrendo, pastor, né, capelão? Tá? Por que eu estou sofrendo? Eu sou uma pessoa boa, eu não fiz nada de errado, por que Deus está deixando acontecer isso comigo? Então veja, temos aí uma angústia espiritual, e isso acaba afetando até mesmo o tratamento, porque isso gera um estresse, isso gera uma preocupação, isso gera uma falta de transparência para o tratamento da parte do médico, tá? Então aí nós vamos conversar a respeito do que da questão de culpa, tem alguma culpa envolvida aí, tá? E isso de repente pode estar associado a um atendimento do psicólogo também, mas às vezes é alguma coisa que a pessoa precisa confessar, né? Outro dia mesmo, atendendo, aí eu me identifiquei como capelão, a senhora falou assim, que bom, eu faz tanto tempo que eu não me confesso, eu queria me confessar, né? Eu falei, olha, eu sou um capelão protestante, né? Eu sou pastor, mas a gente pode conversar sim. Passou 2 dias, eu a visitei e eu falei assim, a senhora quer conversar? Aí eu expliquei da confissão, que naturalmente dentro da nossa ótica é diretamente a Deus, mas eu disse, se a senhora quiser conversar comigo sobre o mal que lhe aflige, sobre a sua preocupação, né? Aí a gente conversou um pouquinho tal a respeito. Então isso traz tranquilidade, isso traz bem-estar, isso traz uma forma de recuperar-se dos males físicos e emocionais de uma maneira muito mais branda, mais rápida e efetiva. Como eu vou dar um exemplo da dor, porque a dor, e eu gosto muito de trabalhar com dor por isso, porque ela é uma situação, né, uma condição, uma experiência em que a gente traz todos esses fatores às vezes juntos, principalmente quando a gente está falando de dor crônica, né, que a gente já está há meses, anos, ou eventualmente até com uma doença grave que causa muita dor. Eu tenho uma paciente muito querida que ela teve um quadro de herpes zoster, que eu não sei se vocês conhecem, é quando tem uma reativação do vírus da catapora, falando grosseiramente, que dá umas bolhas na pele, né? E às vezes essa dor cronifica. E ela foi para tratar dessa dor que ela tinha há anos.
chegou com uma série de receitas, já com todos os medicamentos possíveis e imagináveis. E a primeira reação poderia ser, bom, já fizeram tudo por essa senhora, já deram todos os medicamentos, não tem muito mais o que a gente fazer. Mas eu fui explorando aquela situação. Primeiro eu descobri que ela nunca aderiu muito ao tratamento. Isso sempre é uma coisa que me chama a atenção, quando a pessoa não faz o tratamento que é proposto. Então eu fui descobrindo na história dela que ela teve a perda de um filho, fui descobrindo como esse filho morreu, que foi para uma cardiopatia, que ela atribuía a culpa à família do marido, porque era uma doença genética, então ela tinha uma questão de um conflito com o marido. Logo depois ela perdeu a mãe, que era uma pessoa que cuidava muito dela. E aí agora o marido estava passando por uma situação que estava demenciando e ela estava tendo que se ver cuidando desse marido, que era um marido com quem ela tinha uma relação muito difícil. Então, assim, a dor dela não era somente a dor física. Tinha a dor física, claro, mas tinha uma dor relacional, tinha uma dor emocional, e aí, com o tempo, ela foi me revelando a dor espiritual dela. Porque ela falava, Deus me tirou tudo. Deus me tirou meu filho, Deus tirou minha mãe, e Deus agora me deixa para cuidar desse marido que foi mal para mim a vida inteira. Então ela fala, eu rezo, mas Deus não me ouve. Primeiro ela chegou dizendo assim, eu tenho raiva de Deus. Eu tenho raiva de Deus, porque Deus me tirou tudo. E aí com o tempo a gente conversando, ela ainda não aceita muito a proposta do cuidado espiritual, mas o que eu fiz? Ela tem muita dificuldade realmente em aderir a um tratamento. Eu vou sempre recebendo ela, sempre recebendo. E aí ela compartilhou da última vez, eu rezo para Deus, mas Deus não me ouve. Então, assim, a gente, em dor, né, a gente fala de uma situação bem complexa, e às vezes difícil da gente dar o diagnóstico, é o quadro de dor total que a gente usa. Se usa muito em cuidado paliativo, mas às vezes a gente vê fora do cuidado de fim de vida, que é a dor física, emocional e espiritual. É quando a pessoa tem uma dor total mesmo, e são os casos mais desafiadores. Olha, eu gostaria de completar. Se nós, segundo as Escrituras, né, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados para ter um convívio espiritual mais intenso, tá? Então, de ter as nossas necessidades espirituais sendo atendidas constantemente, através de um contato com Deus, através da oração, através da fé, através da comunhão com outras pessoas que buscam adorar a Deus. E quando o ser humano não atende a essas necessidades, tá? Porque ele não é uma pessoa espiritualizada ou ele não é uma pessoa religiosa, ele acaba sofrendo de um tipo de angústia espiritual que nem ele sabe que tem. Ele tem falta de Deus e não sabe que tem essa falta. Ele muitas vezes pode ser confundido essa angústia espiritual com uma angústia emocional, não é? Aí o psicólogo vai tentar tratar quando, na realidade, ele está com alguma carência de fé, de comunhão, de oração, de entrega, de confiar em Deus. E isso, quem sabe, já bastaria para que ele resolvesse os seus problemas. Mas como ele não sabe, e a ideia de religião é quase como um time de futebol, cada um tem a sua, né? Então eu não gosto de tratar desse assunto, então ele não relaciona alguns preconceitos contra a religião e tudo mais, sendo que o ser humano, por ser um ser litúrgico, né? Um ser que busca, que precisa, mesmo não sabendo o que precisa, ele adoece. E ele precisa desse tratamento, com um contato com o divino, com um contato com as escrituras, com um contato com a palavra, com a fé, com a devoção. E isso tudo acaba gerando um ambiente de saúde. Esse contato com Deus acaba lhe dando mais certezas. Ele dá certeza que ele não está sozinho, que há um propósito, apesar do sofrimento, ele tem um propósito para vencer esse sofrimento. E isso tudo acaba resultando em melhor saúde e uma maior longevidade. Entendi. Pelo que eu entendi aqui, a saúde, a gente pode chamar de saúde integral, né? Exato. Que é a questão dos aspectos, né? Físico, emocional, espiritual e relacional. Exato. É isso. O que é muito legal, Ayane, a gente observar na fala do pastor, que eu queria reforçar, é assim, perceba como a saúde, quando ele diz, eu cuido, eu vou aos médicos que eu preciso, a gente não tem mais o pensamento de que saúde é a ausência de doença, porque eventualmente você pode ter uma condição que precise de tratamento e de medicamento,
a gente já pensa a saúde como um meio para você tocar a sua vida. Então, não é que você não possa ter diagnóstico nenhum, que você já perdeu completamente a saúde. É a forma como você lida e organiza aquilo para continuar tocando a sua vida. E eu acho que é importante também, agora olhando o aspecto da capelania em si, a capelania hoje passa, pelo menos no nosso ambiente, por um processo de amadurecimento, tá? Então, o capelão não é aquele que circula ao redor da equipe médica ou atendendo os pacientes quando dá. O capelão faz parte da equipe médica, da equipe de saúde, tá? Junto com a equipe multi, tá? Que são os psicólogos, assistente social, fono, fisioterapia, tá? E os clínicos que estão ali, os médicos que estão ali. Então, os pacientes que eram deles, que eu atendia, na realidade, tem que ser os pacientes que são nossos, tá? Porque cada um vai atendendo dentro da sua disciplina, da sua especialidade, completando o todo, tá? E o pessoal, falando agora do nosso hospital, dos nossos médicos e médicas, né? Eles são muito profissionais. Eu participo diariamente como capelão do safety. O que é o safety? É uma reunião, tá? Que acontece no início do expediente, tá? Eles já trocaram de plantão, tá? Mas estamos ali agora para falar como que está o nosso andar, a nossa unidade. Paciente tal, acontece isso, aquilo, tem alguma necessidade urgente? Como que está o tratamento daquele? Como que está? E o capelão está ali, entendeu? Por quê? Porque assim que sai o médico, entra a técnica, ou a fono, ou o fisioterapeuta, o capelão está no circuito. Logo, logo a gente vai se esbarrar lá no corredor, ou dentro do próprio quarto, e aí vamos estar atendendo aquele paciente que é nosso. Então, buscando compor essa integralidade do ser humano. Então, eu acho que esse é o grande diferencial, né, da rede adventista de saúde no Brasil, na América do Sul e no mundo, né? Dar tem essa pegada total, né? Esse combo do ser humano. É interessante que você falou da rede adventista, né, de Brasil e mundo, é o que eu ia perguntar agora para vocês, né? A gente sabe que é pioneira, né, em associar o cuidado espiritual ao cuidado em saúde, né? A gente que convive aqui, trabalha para a igreja, sabe do dia a dia, dos projetos, né? Isso a gente está falando não só aqui, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, mas o Brasil inteiro. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, né? Dessa missão adventista na saúde, que a gente sabe, mas talvez você que está nos assistindo não conheça, que é algo histórico, né, pastor? É algo que começou desde ali dos pioneiros mesmo, né? O primeiro hospital adventista ele foi inaugurado na cidade de Battle Creek, no Michigan, em 1863. Então, veja, já tem um tempinho. Tá? O Hospital Adventista Silvestre, na cidade do Rio de Janeiro, ele já tem 81 anos. Então, também é um hospital já que tem muitos anos rodados ali, né? Estamos ali no hospital, na cidade, aliás. Enfim, tá? A Igreja Adventista, ela parte do princípio de que que o ser humano é uma unidade separável, que tem as suas necessidades físicas, emocionais, relacionais e espirituais. E dentro da nossa visão bíblica da integralidade do ser humano, e de que nós somos uma alma vivente, quando Deus soprou nas narinas do nosso primeiro pai e ele se tornou um ser vivente, então ali a integralidade estava ali. Então, como somos herdeiros também da Reforma Protestante, a cada igreja fundada, uma escola é fundada e um hospital é fundado. Olha que interessante. Por isso que a rede adventista agora mundial, ela tem mais de 1.000 unidades, tá? Que envolvem hospitais, clínicas, asilos e centros de vida saudável, tá? Então, em todos os continentes, com essa mesma visão, essa visão integral do ser humano. Então, isso tudo nos faz, através da visão da Bíblia, do ministério de cura de Jesus, que ele curava não somente os males físicos, ele curava o coração, a vida das pessoas, as suas emoções, ele curava a falta de conectividade daquela pessoa com Deus, com o espiritual. Então, veja, a nossa referência maior é Jesus, porque Jesus era o médico missionário por excelência. Ele reunia ali o médico e o capelão, né? Já parou para pensar? Ele reuniu os dois ali. O médico e o capelão estavam juntos em Jesus. Isso é importante, né? Num cenário de hospital, a gente tem um trabalho também da capelania nos ambulatórios, mas eu acho que o hospital ele tem uma particularidade,
porque às vezes é num momento de uma doença grave, ou de um diagnóstico mais grave, ou de uma situação mais crítica, que a pessoa tem uma abertura para isso. Às vezes é uma pessoa que viveu fechado para esse aspecto espiritual a vida toda, mediante uma crise, né? Aquilo ali aflora, e aflora de uma forma tão forte, né, pastor? Acho que o senhor já deve ter vivido algumas experiências, Sim, vem com uma sim. força muito grande, né? Então, isso fica por conta de quem cuidar no hospital? Tem coisas que vão além dos profissionais de saúde. É o médico que vai cuidar disso, é o psicólogo que vai cuidar disso, é a enfermeira que vai cuidar disso. Quando isso vem muito forte, essas crises, essas angústias, né? Porque quando a gente chama de coping espiritual, a palavra que a gente usa para enfrentamento, quando o coping espiritual é positivo, quando a minha espiritualidade funciona para eu ter um porquê, e tendo um porquê tolerar quase todo como na minha vida, né? Como eu tenho sentido e tenho porque eu tolero condições desfavoráveis com muita tranquilidade, porque eu tenho fé, porque tenho uma conexão com Deus, porque eu tenho uma comunidade que me dá suporte e tal. Tudo bem, essa pessoa, o que a gente tem que fazer às vezes é ajudá-la a manter a sua prática numa internação, né? Agregar aquilo ao cuidado em saúde dela e tal. Mas no hospital tem muitas situações que a gente chama de coping espiritual negativo, que é próximo ao que eu lhe contei, que o pastor deve ver muito lá, que é quando isso funciona ao contrário, e isso pode agravar o quadro de saúde da pessoa. Imagine uma pessoa que está numa situação limite, está deprimida e ainda tem a sensação de raiva de Deus, de desesperança e de abandono. Abandono, né? E isso vai tornar a saúde dela, porque nós temos um eixo neuropsíquico, imunológico, né? Então está tudo ligado, né? Isso vai fazer uma cascata de eventos fisiológicos do corpo na saúde dela que vão afetar negativamente o resultado dela. Então, esses casos ficam muito, muito visíveis no hospital, né, pastor? Esse coping espiritual, ele é oferecido não somente pelo capelão, porque quando eu chego, a pessoa já tem a expectativa, ele é pastor, ele vai me falar de Deus, vai querer rezar, orar, né, alguma coisa do tipo. Agora, quando, por exemplo, isso é comum no nosso hospital, quando o nosso responsável pela higiene do quarto, ele está ali limpando o chão, e nós temos uma pessoa que faz isso muito bem, ele está limpando o chão. Aí, de repente, ele olha para o paciente, boa noite, ele está limpando. Daqui a pouco está ali passando um pano. Aí ele fala, o senhor está bem? Eu estou vendo que o senhor está um pouco triste, o que está acontecendo? Por fim, esse indivíduo que é o faxineiro faz uma oração com o paciente. E aí o capelão passa no outro dia e fala assim, pastor, veio aqui um homem, quando ele entrou, Deus entrou com ele. Isso eu escutei várias vezes, Deus entrou com ele. Ele ora aqui e nós, puxa, me deu uma tranquilidade, me deu uma paz tão grande. Então veja, o coping espiritual sendo agora prestado por alguém que tem uma espiritualidade mais aflorada, que no caso é uma pessoa bem simples, mas com muita profundidade. Outra experiência é quando, já me contaram várias vezes, a pessoa está no centro cirúrgico, ela vai ser operada, e o médico, ele chega e fala assim, eu posso fazer uma oração por você? Aí o paciente olha e fala assim, como assim um médico fazendo oração? Sim. Não é? E aí o médico ora, e aí o paciente já me disse, mais de uma tranquilidade me dominou. Para mim foi muito bom, eu nunca mais esqueci. Olha, aquela doutora, toda vez que eu vou no consultório dela, ela pega nas minhas mãos e ela ora por mim. Então isso é marcante, Dá isso ajuda a diferença, né? pessoa a se sentir tão bem, tão próxima de Deus, que isso acaba conquistando o coração dela e trazendo essa fidelidade que já escutamos a respeito do paciente que ama o hospital. Ele já está lá, como o nosso hospital tem 81 anos, então tem pessoas que já nasceram no hospital, na época que tínhamos a obstetrícia, né? Então, e eu encontrei essas pessoas, e eles vêm e falam assim, olha, meus pais, meus avós foram pacientes aqui. E isso acaba trazendo um espírito de família. As pessoas se sentem realmente agora acolhidas, né? Ali no hospital, elas são conhecidas. Tá? É o verdadeiro sentido de humanização, que hoje é uma palavra que em saúde está tão, né, esgarçada já de sentido, mas isso é você considerar que é um ser humano que está ali na sua frente, na sua integridade, né? Sim. E a gente tem desenvolvido muito isso dentro da capelania, de fazer tudo isso sem que a pessoa
se sinta invadida também no sistema de crenças dela, porque é uma preocupação que a gente Queria te tem. perguntar, Nós somos um hospital confessional, nós temos um serviço de capelania, mas nós entendemos que ali tem pessoas distintas, com sistemas de crenças, com religiões, com tudo diferente. Então, o objetivo não é impor algo a ela, mas agregar ao cuidado em saúde dela. Eu, muitas vezes, como médica, faço ao contrário. Eu faço, o senhor quer fazer uma oração? Porque aí, quando ele faz a oração, eu já compreendo qual é o sistema de crença dele. Sim. E consigo me ajustar um pouco a questão. Se ele não trouxe antes, às vezes ele trouxe, então quando eu vou fazer algum procedimento, que a gente faz alguma intervenção, eu pergunto, você quer orar? Se ele quer, eu já vejo como ele faz. Exatamente. Olha, mesmo eu como capelão, eu também pergunto, porque eu já aprendi que nós jamais devemos entrar na espiritualidade do outro sem que o outro permita. Então, no meu diálogo, eu pergunto, eu posso fazer uma oração? Sim, claro. 99% dos pacientes dizem, ok, podem. Alguns são resistentes. Não, eu sou ateu. Encontro alguns ateus. Aí eu olho para ele... Fala assim, o senhor é um ateu militante? Aí ele ri, ele fala, não, pastor, sabe como que é porque... Aí nós entramos no outro nível de conversa. Mas às vezes é curioso, porque tem ateus que têm uma espiritualidade, uma forma de lidar mais forte do que uma pessoa que se diz religiosa. Ele não entendeu ainda que ele é tão espiritual, né? Que ele está num caminho crescente da espiritualidade, né? É interessante que existe um gráfico, seria um referencial, uma linha, que diz o seguinte, então tem um encontro com Deus, aqui, 0. Na matemática tem números positivos, números negativos. Então, positivos, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Negativos, -1, -2, -3, -4. Nessa escala, então existem pessoas que estão lá no -4. Elas não consideram o divino de jeito nenhum, tá? O -3 já considera que pode ter uma força, o universo. O -2, não, eu acho que existe um Deus. O -1, ele já está falando assim, será que Jesus, ou de repente uma outra confissão religiosa, pode ter razão? Quando ele chega ali no ponto 0, agora ele fala, olha, eu já creio. Aí mais 1, né? O 1, ele já agora já está querendo conhecer. 2, ele já está agora comprometido. 3, ele já agora está militante religioso. E aí vai. Então, na realidade, muitas pessoas que estão aqui no -1, -2, -3 já estão desenvolvendo uma espiritualidade na qual, segundo a nossa ótica pela Bíblia, Deus já está trabalhando com elas, tá? Deus já está tocando, e a espiritualidade dela já está buscando a Deus, mesmo sem ele saber. Quando ele se pergunta a respeito de existência, de propósito da vida, é uma inquietação espiritual. Sim, tá? É falta de um propósito para a existência. E isso, o propósito não pode ficar limitado somente a trabalho, estudo, família, não é? Porque, em tese, tudo isso um dia passa, não é? O nosso propósito, o nosso grande objetivo da existência é ter comunhão com Deus. Porque tudo um dia vai passar, menos ele. Menos ele. E ouvindo vocês falarem, né, a gente já está encaminhando aqui para o nosso final do podcast de hoje. Eu queria saber, vocês têm algum projeto, você tinha comentado, pastor, um projeto inovador ali no Silvestre em relação a isso que a gente está conversando? De capelania, algo novo, assim, o que está surgindo? Bom, o que a gente pode dizer, né? E esse é um trabalho em conjunto aqui com a doutora Mariana, com a nossa equipe, né? Com todos, essa aproximação, né? Mesmo no nosso hospital, porque nossos médicos, todos recebemos uma formação, né? Que é uma formação mais secularizada, mais científica, que desassocia muito esse aspecto espiritual. Então, eu entendo que o momento que estamos vivendo, não que antes não houvesse, tá? Porque sempre houve essa questão espiritual dentro das nossas instituições, mas eu acho que hoje nós estamos dando uma virada no sentido de que essa questão da espiritualidade como parte da saúde integral, ela está ficando mais aflorada. Nós estamos falando mais a respeito, nós estamos planificando junto com a direção do hospital, né, e todos os gerentes das diversas áreas, planificando esse conceito da espiritualidade como algo que não é uma responsabilidade do capelão, mas é uma responsabilidade humana.
ou no nosso caso específico ali do cristão que está ali, tá? Que ele tem que partilhar, tem que participar dessa visão, mesmo trabalhando no escritório, mesmo sendo segurança, mesmo trabalhando no jardim. Ele tem um cuidado com tudo aquilo que ele faz, porque tudo aquilo que ele faz tem um peso espiritual, que vai tocar vidas, né? Um jardim bem cuidado toca vidas, entendeu? Não somente o médico na beira do leito. Então, há um todo ali. Eu acho que esse diferencial, ele está se tornando um diferencial que está aflorando mais. Eu acho que isso é um ponto forte e é um diferencial até para com os concorrentes. Eu vejo a gente atuando em áreas bem interessantes. A gente tem discutido realmente o que é cuidado espiritual e pensando um pouco sobre isso, se debruçando mesmo sobre evidência científica, lendo artigos sobre isso, pensando como é que isso se estrutura, né? Vendo experiências em outros hospitais, em outros países, se aproximando disso. A gente tem conseguido, e a nossa equipe, pelo menos no ambulatório, tem sido muito receptiva à inserção do capelão como um membro da equipe multidisciplinar. Então, ele está ali como está o fisioterapeuta, como está assistente social, como está o psicólogo, né? Ele é um membro desse time e as equipes têm sido muito receptivas. E penso que esse reforço da capelania um pouco fora do hospital, porque a capelania hospitalar é uma capelania mais tradicional, quando a gente vai olhar experiências de outros países e outros lugares. Essa capelania no ambulatório, no paciente que não está internado, que a gente chama mais comunitária, é uma experiência mais nova, né? E a gente tem essa proposta, e o capelão faz visita domiciliar, eventualmente para aqueles que não podem vir, faz o acompanhamento pós-internação. Então, o paciente está internado, quando sai e tem alta, ele dá continuidade a esse cuidado. Então, eu acho que todo o processo da capelania e até, assim, referências teóricas que a capelania pode se aproximar de outras disciplinas, porque hoje a gente já sabe se serve para medicina, para psicologia, para fisioterapia. A gente tem que se apropriar de outros conhecimentos além da nossa área para fazer o nosso trabalho. O mundo é cada vez mais assim. Então, a capelania tem sido muito aberta, se propor a ter acesso a outros conhecimentos. O pastor já tem uma formação em psicologia, mas a gente vai estudando outras fontes, né? Isso vai enriquecendo muito até a gente chegar a esse padrão de cuidado espiritual que a gente deseja. Muito interessante. Eu quero agradecer a presença de vocês, né? Parabenizar pelo trabalho bem desenvolvido, né? A gente teve a oportunidade, né, de quem não conhece, conhecer um pouquinho da Rede Adventista de Saúde, como a gente trabalha, e um pouquinho mais perto o Silvestre, né, que fica no Rio de Janeiro. Se você ainda não conhece, pesquisa aí na internet, a Rede Silvestre de Saúde, você vai conhecer um pouquinho, e também as outras unidades, né, pelo Brasil, se você é de outro lugar também, que é muito interessante esse trabalho. E a gente espera também ter contribuído um pouquinho com você, para que você conheça mais, né, sobre saúde, espiritualidade, como essa relação entre os dois, como isso pode mudar a sua vida e das pessoas que te cercam. E agradecemos aproveitamos para falar, na verdade, além de agradecer, que o nosso desejo é o nome aqui do podcast que você já conhece. Bênçãos para você, para sua família e para todos aqueles que te cercam. Um abraço, até o próximo episódio.